Olá, bem-vindos ao canal Singular. Hoje nós vamos seguir conversando sobre imitação e singularidade. No primeiro vídeo nós conversamos sobre a imitação como um caminho profissional e agora nós vamos focar na imitação como um caminho de aprendizado vocal. São formas de imitar que seguem em direções opostas, seriam como dois movimentos opostos. Um busca transformar a sua voz na voz de alguém, então você vai na direção de quem você imita. Esse foi o tema do nosso primeiro vídeo. O outro movimento é aproximar aquela ou aquelas vozes da sua própria voz. Pegar algo que você admira e assimilar aquilo, se apropriar daquilo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ao invés de tentar imitar a voz de alguém, será que nós podemos aprender a usar algumas vozes como referência para a nossa expressão vocal, para a construção da nossa identidade vocal? Aqui nós vamos tocar em um ponto que eu considero muito importante: referência. Nós certamente podemos aprender e muito com as vozes dos nossos cantores favoritos. Ouvir os grandes intérpretes é uma fonte riquíssima, não só de inspiração, mas de aprendizado vocal. Ouvir os grandes será sempre uma grande escola. Na verdade, para cantar bem, nós precisamos desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de escuta. Aprender a escutar musicalmente, a se envolver musicalmente a partir da escuta, isso é fundamental para quem canta. Pode ser feito de um modo completamente intuitivo. Mesmo quem não tem nenhuma formação musical pode se nutrir na expressão vocal de outros cantores para encontrar a sua própria voz. Para ilustrar um pouco mais esse ponto de usar outras vozes como referência no processo de encontrar a nossa própria voz, eu vou contar aqui um pouco de duas entrevistas super interessantes que eu assisti que falam desse tema e que estão interligadas. Uma delas foi com o Tony Bennett, um grande cantor norte-americano com mais de 70 anos de carreira, famoso por seus standards de jazz, aquele estilo crooner com aquelas big bands. Talvez vocês tenham ouvido alguns dos duetos antológicos que ele fez em 2011 com a Amy Winehouse e a Lady Gaga. Nessa entrevista que eu assisti, ele conta o quanto ele aprendeu ouvindo não só outros cantores famosos, como Frank Sinatra, por exemplo, mas também outros instrumentistas. Ele conta que ele estava sempre ouvindo principalmente saxofonistas e pianistas, observando com atenção como esses instrumentistas executavam os fraseados musicais, aprendendo a aplicar na voz os recursos que eles aplicavam nos seus instrumentos, transformando aquilo tudo que ele ouvia na sua expressão vocal. Incrível, não é? Um dia eu conto mais dessa entrevista, é uma verdadeira aula para os cantores. A outra entrevista que eu queria contar para vocês é com o Michael Bublé. É um cantor canadense que, diga-se de passagem, nos últimos anos fez uma turnê pelo mundo com grandes orquestras, bem nesse estilo crooner, cantando os standards de jazz, um repertório muito bonito, foi uma turnê muito bonita mesmo. Nessa entrevista ele conta que em um dos seus primeiros encontros com o Tony Bennett, esse que eu acabei de citar, ele, Michael Bublé, pediu alguns conselhos. Aqui eu já coloco um asterisco, queria destacar esse ponto. O Michael, hoje na casa dos 40, o Tony na casa dos 90, diga-se de passagem, cantando, ainda em atividade, eu queria aproveitar para destacar esse movimento do cantor mais novo pedindo conselhos ao cantor de carreira mais longa. É muito importante gerar essa capacidade de aprender com quem já passou pelos caminhos antes de nós. Mesmo que os nossos caminhos sejam sempre únicos, é maravilhoso aprender com quem já trilhou caminhos semelhantes aos nossos. Voltando então, nessa primeira conversa, o Tony deu ao Bublé o seguinte conselho. Disse a ele para ouvir, observar e pegar emprestadas as habilidades de todos os cantores. O Bublé conta isso dando risada, fala que o Tony teria dito a ele: quando você rouba de um, você é somente um ladrão. Mas quando você rouba de todos, aí você está fazendo pesquisa. Foi um conselho que ele levou a sério e fez muito bem, é um ótimo conselho. O Bublé fala sobre as influências que ele abraçou no seu modo de cantar e dá para ver nitidamente, dá para ouvir nitidamente essas referências no jeito que ele canta. Ele cita, por exemplo, Dean Martin, que cantava com a laringe bem baixa, cantava tudo daquele jeito sem esforço, a voz fluía fácil, timbre cheio, mas também um timbre muito leve. Outra influência marcante na emissão da voz dele, não só na voz dele, mas de muitos outros cantores, foi a do Elvis Presley, com aquele vibrato bem rápido, distribuído de um modo incrível ao longo das frases musicais.
O Bublé cita ainda também, claro, o grande Frank Sinatra, com aquele destaque absurdo para as vogais, alongando sempre as vogais, assentando todas as frases melódicas nas vogais. É muito interessante ouvir o Michael Bublé detalhando, exemplificando esses referenciais, imitando esses cantores que ele cita para deixar claro quais os recursos ele incorporou na sua voz. Ouvindo a voz dele, fica bem claro o uso que ele faz dessas referências. E usar essas referências, no caso dele, e é isso que eu quero destacar, foi um caminho para desenvolver uma identidade vocal única. E agora, como o Bublé já tem uma carreira longa, são quase 20 anos de estrada, atualmente muitos cantores iniciantes, e eu tenho um aluno meu que faz isso, estão usando a voz dele como referência, aprendendo a usar alguns recursos que ele, Bublé, usa para cantar. Esse processo pode ser feito de modo consciente, como no caso do Bublé, mas mesmo quem não se dá conta desses processos, certamente terá como referência os seus ambientes sonoros. A nossa expressão vocal, de certo modo, sempre conta um pouco das referências sonoras que nós tivemos e vivemos ao longo da nossa vida. Em alguma medida, nós somos a expressão dos ambientes que nós conhecemos. E se nós cantamos, nós somos parte desses ambientes também. Ainda seguindo nesse tema, cabe aqui um exemplo super interessante dessa influência que uns exercem sobre outros. É o caso do Frejá e do Cazuza. Quando o Cazuza saiu do Barão Vermelho e o Frejá assumiu o vocal da banda, todo mundo achava que o Frejá cantava parecido com o Cazuza, que o Frejá estaria imitando o Cazuza para manter a banda. Mas aconteceu justamente o contrário. Era o Cazuza que cantava como o Frejá. No início da banda, quando o Frejá mostrava as composições dele para o Cazuza aprendia a cantar aquelas músicas com o Frejá, acabava cantando do jeito que o Frejá cantava. Claro que com diferenças no timbre, mas o Cazuza cantava usando o fraseado do Frejá. Mas como o Cazuza foi a voz do Barão por um tempo, quando ele saiu e o Frejá assumiu esse lugar, muita gente achava que o Frejá imitava o Cazuza. E a verdade é que o Frejá foi a grande influência vocal do Cazuza. Basta ouvir as vozes de um e de outro para reconhecer isso. Nesse caso, não era uma imitação, era influência mesmo. Então, como nós conversamos no início do primeiro vídeo, a imitação faz parte do processo de desenvolvimento dos cantores. Esse processo pode acontecer de modo intuitivo, sem muita clareza, mas é interessante, é importante observar a nossa voz, observar a nossa interpretação, buscar uma maior consciência do que nós estamos fazendo. Será que nós estamos nos tornando o cover de alguém sem querer? Será que sem perceber estamos imitando alguém de tal modo que estamos deixando escapar a chance de encontrar e desenvolver a nossa identidade vocal? Talvez o melhor caminho seja aprender a ouvir outros cantores, absorvendo alguns recursos vocais usados por quem nós tanto admiramos. Mas pode ser que a voz de quem nós admiramos não tenha nada a ver com a nossa voz. Acontece. Nós podemos, por exemplo, amar a voz da Cássia Eller e ter uma voz mais para Clarice Falcão. E aí, como é que faz? Nesse caso, talvez seja interessante encontrar uma distinção entre referência, reverência e preferência. Nós podemos gostar muito de ouvir uma certa voz, mas pode ser que a nossa voz siga em outra direção e tudo bem. Nós podemos buscar outras referências e manter a reverência e a preferência. Mas no meio de tudo isso, o mais importante talvez seja mesmo seguir essa incrível aventura de encontrar a singularidade da nossa voz. Então é isso. Meu nome é Tereza Becil, eu sou professora de canto. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, deixa seus comentários, se inscreve no canal, vai ser ótimo ter a sua companhia. Um abraço e até o próximo vídeo.